Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Não sei o que aconteceu aqui no meu Zoom. Estou esperando vocês. Parece que estava rolando uma outra sala lá, no grupo da sala, estava rolando um outro link. Nossa, que Aí estranho. agora que a galera tá entrando aí. Boa noite, professor. Boa noite, boa noite. Desculpa achar atrasado. Isso já começou faz tempo ou não? Não, eu tive um problema aqui no Zoom, que eu fui desabilitar aqui uma questão de senha, e não sei porque ele alterou o link. E vocês não estavam conseguindo Nossa. entrar, tá? Eu estava achando estranho, porque eu liguei meu Zoom aqui desde as 19h02, não tinha ninguém. Aí mandei mensagem. Pra gente estava aparecendo, aguardando o anfitrião autorizar. Está todo mundo esperando. Pois é. Mas eu achei estranho mesmo, porque aí começou a passar uns minutos, eu falei, pô, não é possível, será que aconteceu alguma coisa? Aí mandei mensagem para o representante e voltei na configuração do Zoom anterior. Mas não sei se eu já deixo programado no Zoom até o final do ano, a mesma reunião. Deixa uma reunião recorrente, né? Estranho só. Deve ser só um hacker só. Professor, o senhor chegou a fazer vista da prova, né? Eu tinha uma questão lá que não sei se o pessoal comentou, alguma coisa do tipo. Não cheguei a fazer E ainda não, porque aí semana passada a gente não teve aula, né? positivo. A gente pode fazer já isso daí também. Sem voz, professor. A gente teve aula até o dia 16, dia 23 foi a avaliação. Não, que dia que vocês tiveram palestra? Foi dia 23, né? Não foi. Dia 23 foi a avaliação. Dia 30 foi a palestra, né? Sobre democracia. Vamos lá, Henrique, me ajuda aí. Giovana. Isso, professor, semana passada. Foi isso mesmo. Foram 3 dias. Tá. Então, na verdade, 16 foi o último dia, né? No Eva tá marcando sim. Deixa eu dar uma olhada na Isso. minha marcação. Eu acho que é isso mesmo, senhor. Dia 16.
Pessoal, então vamos lá. Então fazemos uma revisão rápida aqui, é isso? Professor, porque tinham perguntas que a resposta parecia que estava errada, que não tinha nenhuma certa. Acho que eram umas 2 perguntas. Eita, será que eu fiz isso? Eu acho Aí o que senhor tinha colocou três. o inciso errado, ou o artigo errado, agora eu não lembro, que faz tempo. Não, era o inciso. inciso 28 e estava 18. É isso aí, foi Aí isso gerou errado. dúvida. Tá. Acho que eram 3 questões, professor. Se não me engano, eram 2 ou 3 questões que estava o inciso 18 e era 28, ou 23. Acho que era 28, da Constituição. Se não me engano. É isso mesmo, artigo 7º, inciso 28, aí tava 18. Aí eu tô com ela aqui, ó, é a número 3 e eu acho que é a número 1. Tá. O capítulo, que eu vou copiar aqui a questão. Então, a questão número 1 é a seguinte, né? O capítulo 5 da CLT trata de segurança e medicina do trabalho. Qual o fundamento constitucional? Pode ter sido essa, então. O fundamento constitucional encontra-se no artigo 7º, inciso 22, 23 e 18. É isso que vocês estão fazendo referência aí? Isso, sim, senhor. Isso, professor, perfeito. O 18 fala sobre licença maternidade, professor. E É. o 28 é que fala de Foi um erro mesmo. ambiente. Foi um erro mesmo. É porque assim, olha, se eu faço prova direto na plataforma EVA, eu dou uns vacilos. Eu tenho que fazer no Word e colar e copiar aqui, porque o espaçozinho, para mim, ele fica muito pequeno. Pra eu Professor, escrever. Vamos lá. Pois não. quando ela fica em cinza é porque ela não foi corrigida ainda, né? A minha aberta também não foi corrigida ainda, professor, não aparece corrigida a aberta. Tá. Então, até amanhã ela vai aparecer normal aí para vocês. Já vou corrigir hoje já. Tá? Então, vamos lá. Bom, ó, essas questões aí, se o problema que o inciso causou fez com que o aluno errasse, eu reconsidero e depois eu faço uma errata lá no EVA. Foi um mero erro de digitação aqui. Falta de conferência por parte do professor. Mas tudo bem. Inciso... licença gestante. Realmente não tem nada a ver. A pergunta exata era essa. Artigo 7º, inciso 22, inciso 23 e inciso 28. Aqui aparece para mim letra A. E no artigo 225 da Constituição Federal. O fundamento constitucional encontra somente no artigo 7º, então não é, porque o artigo 225 também entra. O fundamento constitucional só encontra no artigo 225, né? Também não é, porque aí tem o artigo 7º. E na dignidade da pessoa humana, só no artigo 7º, inciso 1, também não pode ser só esse artigo. Até poderia ser o artigo 7º, inciso 1, artigo 1º, inciso 1, da dignidade da pessoa humana, mas não é só este artigo. E é um princípio muito abstrato, né? Não fala muita coisa. É um princípio que tem que ser preenchido pelo juízo, né? O seu valor, a valoração do princípio tem que ser conduzida pelo caso concreto. Aqui tem uma outra questão, a número 2, né? Eu vou transcrever aqui no meu quadro. Vale destacar que, nesse período, as condições de trabalho eram extremamente precárias, além das máquinas utilizadas na produção fabril eram experimentais, e, em razão disso, os acidentes de trabalho eram comuns também, era muito comum os empregados não possuírem qualquer espécie de controle de jornada, e, em muitas situações, o período laboral era superior a 15 horas diárias. Nesse contexto, começaram a surgir os primeiros protestos por mudança na jornada de trabalho, apontada com a primeira lei trabalhista, o Moral and Health Act, foi promulgado na Inglaterra por iniciativa do então primeiro-ministro, Robert Peel, em 1802. Ele fixou medidas importantes, mas inadmissíveis hoje em dia,
duração máxima de jornada de trabalho infantil de 12 horas, além de proibir o trabalho noturno. Com a ascensão da insatisfação dos trabalhadores do movimento socialista, os movimentos socialistas ganharam força com a pregação da igualdade, conscientes das condições precárias de trabalho. Em 1848, Karl Marx e Friedrich Engels publicaram o Manifesto Comunista, primeiro documento histórico a discutir o direito dos trabalhadores. Aí vem aqui a pergunta. Na leitura do texto acima, é possível identificar no século XIX a preocupação com a jornada de trabalho infantil, redução, ainda que para 12 horas. Nesse sentido, é possível afirmar. As alternativas que tinham lá eram assim, né? O Estado, ainda que liberal, estava preocupado apenas no trabalho do menor. Não é isso, né? Não estava, o Estado, ainda que liberal, ele estava preocupado não apenas só com o trabalho do menor, né? Ele começa a se preocupar com as questões de exploração do trabalho humano, em que o sujeito é visto começa a ser visto como objeto, e o Estado se preocupa com isso. O Estado, ainda que liberal, e isso marca sua passagem para o Estado social, começa a editar normas de proteção à saúde do trabalhador, ainda que envolva a primeira lei sobre redução de jornada de trabalho infantil. Então, seria essa a resposta. É o marco da transição entre o Estado liberal e o Estado social, aí, edição de normas de proteção. É uma espécie de interferência estatal nas relações entre os particulares. No Brasil, apenas com a vigência da Constituição de 88, foi consagrada a proteção à saúde, higiene e segurança do trabalhador, não havendo nenhuma lei anterior que tratasse do tema, ainda que na esfera infraconstitucional. Não, porque a Constituição é de 1943, e já tinham artigos, a Constituição não, desculpa, a CLT de 1943, e já haviam artigos de proteção à saúde, segurança e medicina do trabalhador. As normas de proteção, saúde, segurança e higiene no trabalho não se relacionam ao Estado social. Não é uma verdade também, né? Que há uma interferência do Estado na relação entre os particulares. Certo? Certo. Certo. Beleza. Então, vamos lá. A terceira pergunta trabalhador que tem maculada a sua integridade física, sobre perda da capacidade laborativa permanente parcial e ou total com sequelas por acidente de trabalho atípico, reconhecido o nexo de causalidade, aquela pontezinha, né, que liga causa e efeito, com a qual não consegue desenvolver sua atividade laborativa anterior ao infortúnio, quer dizer, a mesma atividade que ele exercia antes, ele já não consegue. Tem qual direito? Qual fundamento constitucional e infraconstitucional? Né? Então, aquela questão do acidente e da doença profissional. O trabalhador tem direito apenas à indenização por danos morais, não é isso, a gente falou de dano material. O trabalhador tem direito apenas à indenização por danos materiais, na espécie de danos emergentes, não é isso, a gente falou de danos materiais, na espécie de danos emergentes e lucros cessantes, ele perdeu a capacidade de trabalho dele, então, portanto, ele tem lucros cessantes. O trabalhador tem direito a danos morais e materiais, danos emergentes. Artigo, aí aqui de novo está errado, né? Artigo 18, artigo 7º, inciso 18, aqui é artigo 7º, inciso 28 da Constituição, e artigo 5º, inciso 10 também da Constituição, combinado com o artigo 1º da Constituição, Dignidade da Pessoa Humana, combinado com 86 e 927 do Código Civil, que trata da responsabilidade civil. Isso é a questão correta. Né? Apesar de ter um inciso lá, errado, mas me parece que não prejudicaria tanto assim a resposta. Mas eu vou... Eu errei essa, professor. Professor. Eu achei que fosse pegadinha. Tá, Eu também errei, professor. Não, tá bom. Fiquem tranquilos que eu vou reavaliar aqui. Não vou sacanear vocês, não. Vou dar uma errata lá, mas não precisava do inciso, mas tudo bem. Vamos tocar o barco para frente.
Trabalhador tem direito a danos morais e materiais, danos emergentes e lucros cessantes, e aí eu tiro uma parte do restante do artigo 5º e do artigo 1º ali, né? Ofensa, apesar do inciso 28 falar em seguro acidente, a gente aplica essa teoria realmente, a gente evoca esse inciso 28, que eu coloquei errado ali, o 18, né? Mas o fundamento legal também, e principalmente, se encontra no artigo 5º, né? Que toda lesão à integridade física, moral e psíquica, de acordo com artigos 5º, incisos 5 e 10, tem direito a uma reparação civil. Esse é o substrato, inclusive, do artigo 186.927, né? Pois não. No meu caso, atrapalhou porque eu vi artigo por artigo para comparar com a pergunta. Por isso que eu achei muito complicado deixar essa, Tudo por bem. causa desse inciso. Quem errou, eu vou considerar correto ali, por uma falha de colocar um X caixa alta, né? Né, Pablo? Professor, detalhes. Tem só detalhes que fazem a diferença. Detalhes. A falinha. É. A falinha salvou a safra aí, professor. Puta vida, eu vou falar para você, cara. Não cabe interpretação, hein? Essa plataforma não tem como, eu tenho que fazer no Word e depois transcrever. Fazer aqui direto não dá certo. Sempre quando eu faço direto na plataforma, eu tenho um problema. E acaba que os alunos levam tudo na lambuja a avaliação, mas tudo bem, vai, vamos. Não, professor, não se preocupa não, pode continuar fazendo no EVA, não esquenta a cabeça não. Vamos fazer um critério de equidade. A próxima vez eu leio umas 30 vezes, peço para alguém reler, aí eu aumento o grau de dificuldade um pouco. Professor, eu posso te ajudar. O senhor manda para mim que eu releio para o senhor, tá? Tá bom, pode deixar. Bom, enfim, trabalhador tem direito à penalização por danos materiais da espécie de lucros cessantes. Não, é sempre lucro emergentes e lucros cessantes, né? Aliás, pessoal, tem um negócio aqui que eu acho que eu não falei para vocês e seria importante eu falar. Vocês que já chamaram a minha atenção aí, né, de que o inciso que eu citei está errado, eu pergunto, aproveitando aqui, já fazendo... É o inciso 28, né? O correto, o professor colocou errado lá. Mas, enfim. A minha pergunta é o seguinte, né? Fala seguro contra acidentes de trabalho a cargo do empregador, sem excluir indenização que está obrigado, quando ocorrer em dolo ou em culpa. Ele faz referência à responsabilidade objetiva ali no inciso? Professor, acho que no inciso não, né? No inciso não, mas ele tem pelo nexo causalidade, né? Ele não faz referência à responsabilidade objetiva, tá? Algumas empresas, quando alega-se responsabilidade objetiva, utilizam a redação, a própria expressão gramatical e a redação do inciso 28 como tese de defesa, dizendo que a Constituição Federal não admitiu a hipótese em acidente de trabalho de responsabilidade objetiva. Então, é um argumento, é uma antítese a uma tese. A tese é que você aplica a regra da legislação infraconstitucional para a teoria do risco, responsabilidade objetiva, em caso de acidente ou doença profissional. E a antítese, essa tese que não cola, mas é uma tese, né? Tese de defesa, a jurisprudência não acolhe, é dizendo que o próprio artigo 7º, inciso 28, não acolheu ou ele não contemplou a responsabilidade objetiva no caso de doença de trabalho ou acidente de trabalho. Pois não, alguém ia falar alguma coisa? Não? Então tá bom. Bom, vamos lá. Artigo 7º, aqui no enunciado eu acertei, tá vendo? São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da condição social, o próprio inciso. Aí eu coloco, da leitura do artigo 7º, inciso 28, até aqui eu errei.
Descreva o aluno qual a espécie de responsabilidade aplicada ao direito do trabalho em caso de acidente, doença ocupacional ou profissional, fundamente. Era essa a resposta. A espécie que está no inciso 28 é a espécie da responsabilidade civil aquiliana ou subjetiva, em que tem que se percorrer o caminho da culpa por negligência, imprudência e imperícia, o dano e o nexo causal. Mas isso não, o inciso 28, ele se coaduna e a Constituição recepcionou o artigo 927, parágrafo único, para efeito de responsabilidade objetiva nos casos de acidente ou doença profissional. Ponto, está respondido. Agora, olha a manha do professor. Aqueles alunos que vão ganhar ponto porque eu errei o inciso 28, eu sou criterioso na correção da dissertativa. A gente dá com uma mão e tira com a outra, tá vendo, Gustavo? Aí chama-se vingança, hein? Não é brincadeira, Maldade gente. no coração da pessoa, isso aí. Maldade não há limites, né, professor? É brincadeira, viu? É brincadeira, não vou fazer isso não. Bom, e aí a última aqui é sobre o direito sindical, né? Qual o princípio se extrai do inciso 2 do artigo 8º da Constituição, do que trata o princípio do inciso 2? O princípio é da categoria por base territorial, que diz que ao menos em um município deve haver uma categoria representada por sindicato. O princípio da liberdade de associar-se para fins profissionais. Não se trata de um princípio, e sim uma norma. Isso elimina de pronto, né? Princípio porque princípio também é norma, né? Isso já é reconhecido no direito. Só que tem uma abstração muito maior do que uma norma-regra, né? Princípio da territorialidade, com a qual diz que a base territorial mínima do sindicato é em um município, e que pode haver mais de uma organização sindical representando a mesma categoria neste município. Não, justamente o que não pode, né? Tem que ser uma categoria representada por apenas um sindicato naquele município. Princípio da territorialidade, com a qual diz que a base territorial mínima do sindicato é em um município, que não pode haver mais de uma organização sindical representada na mesma categoria neste município. Então, é isso, tá? Eu não sei se eu falei na outra aula aqui para vocês, é interessante que vocês assistam lá, acho que está na Netflix, ou estava, né? Eu já assisti faz um tempo, acho que chama-se Indústria Americana. Eu falei para vocês isso, não? Não, o senhor comentou outro seriado que era a respeito do sindicato, né? O Indústria Americana. Eu acho que está na Netflix ainda, pode ser que esteja. Falou do Pink Blinder lá. Mas assistam também, se vocês quiserem, Indústria Americana. É um documentário? Não. É uma espécie de documentário. É uma história real, que passa, acho que Seattle, sei lá onde, em que a GM fecha uma unidade fabril, muito parecida, assim, uma história muito parecida com a nossa aqui de Taubaté. Fecha uma unidade fabril naquela cidade, a cidade inteira depende daquela unidade fabril, e aí vem uma indústria coreana ou chinesa, alguma coisa assim, faz um tempo que eu assisti, eu preciso até assistir de novo, na verdade. E vem para os Estados Unidos, que é uma indústria de vidro de automóveis. E aí, além de demonstrar o choque de cultura entre como o Ocidente trabalha e o Oriente trabalha, na perspectiva do trabalhador, do empregado, porque eles têm um choque de cultura com relação à organização, com relação à subordinação, com relação à hierarquia, demonstra um pouco essa questão do choque de cultura, né? Os caras estão fazendo ginástica laboral lá no começo, e os americanos acham estranho, mas num determinado momento envolve um sindicato nos Estados Unidos. E para o oriental, e para o dono da fábrica, para esse grupo que é dono da fábrica,
eles ficam muito incomodados, eles ficam muito revoltados com essa questão do envolvimento da entidade sindical naquele processo dentro da fábrica. E é um processo democrático, efetivamente, né? Mas eles não gostam. Então, é bem interessante assistir a indústria americana. Bom, pessoal, passado esse momento de alegria e descontração, podemos dizer assim, nós estávamos falando nas últimas aulas, faz tempo que nós não nos encontramos, a gente falou do princípio da liberdade sindical. Então, se eu não falei alguma coisa aqui, me corrijam. A gente trouxe essa ideia da unicidade versus pluralidade sindical. A gente tratou da Convenção número 87 da OIT, que fala sobre pluralidade sindical. Pluralidade é quando eu admito, é o contrário do princípio da territorialidade, quando eu admito a representação de trabalhadores por mais de um sindicato no mesma base territorial, ou seja, não é um sistema de monopólio de sindicato, é um sistema de abertura de sindicato. Pode haver mais de um sindicato representando a mesma categoria na mesma base territorial. Essa é a pluralidade sindical. O Brasil não ratificou a Convenção 87, e o próprio artigo 8º, inciso 1º, faz referência expressa à unicidade sindical no princípio da territorialidade. Então, a gente não tem a pluralidade, a gente tem, apesar do legislador constituinte de 88 ter sido inspirado pelo princípio da liberdade sindical, no meu entender, assim é meu entender, ele peca nesse sentido em que ele não permite a criação ou o sistema de pluralidade sindical ou a criação de mais de um sindicato representando a categoria na mesma base territorial. Tá? Então, é um sentir meu. E aqui, olha, existem essa perspectiva de pluralidade, unicidade, nosso sistema é o nosso sistema de unicidade, né? Essa perspectiva é uma perspectiva de liberdade, assim, é uma liberdade de cunho, vamos dizer assim, liberdade coletiva, né? Uma liberdade coletiva, uma perspectiva coletiva da liberdade sindical, uma perspectiva coletiva da liberdade sindical. É o artigo 8º, inciso 2, o princípio da territorialidade. Então, perspectiva coletiva da liberdade. Só que nós temos também, no artigo 8º, uma referência a uma perspectiva subjetiva da liberdade sindical, que entra dentro daquela discussão que nós tivemos aqui, do camarada ser descontado da folha de pagamento dele, né? De ser descontado da folha de pagamento dele uma contribuição assistencial, né? Ainda que ele não queira, ainda que tenha o direito de oposição, consagrado lá no acordo coletivo ou convenção coletiva, né? Então, olha só, no inciso 5º, eu tenho essa perspectiva subjetiva na Constituição Federal. E aí ele fala dessa perspectiva subjetiva, isso que eu não sei se eu expliquei para vocês até onde nós nos encontramos, ele fala dessa perspectiva subjetiva aqui, ó, e fala lá, ninguém será obrigado a filiar-se ou manter-se filiado a sindicato. Então, no Brasil, o nosso sistema é assim, a pessoa pode filiar-se a qualquer momento, desfiliar-se ou manter-se filiado. Uma prerrogativa da própria pessoa, não pode ser obrigada a fazer isso ou não fazer aquilo. Por conta disso, até, a gente vai falar algumas vezes, e nada impacta para ela. Ainda que ela não seja filiada ao sindicato, ou seja, não seja sócia de um determinado sindicato, as convenções CCTs, convenções coletivas de trabalho, os acordos coletivos de trabalho, farão incidência sobre o seu contrato de trabalho, porque a eficácia desses instrumentos é uma eficácia erga omnes, serve a todo mundo, não só apenas aos sindicalizados ou àqueles que contribuem para o sindicato. Acho que é assim, erga omnes, se não estiver errado.
Então, contempla todos os trabalhadores. Existiu aí pós-reforma trabalhista até uma questão que ainda que se mantenha a convenção, ainda que se mantenha o regime de publicidade sindical, os sindicatos, depois que acabaram com o sistema de imposto sindical, acabou o imposto sindical, existiu aí uma movimentação de que tudo bem, então que acabe com o imposto sindical, mas a eficácia da convenção e acordo coletivo seja só apenas para aqueles que são ou sócios ou associados do sindicato. Mas isso feriria todo o nosso sistema, né? Aí teria que haver uma reforma legislativa muito grande para que isso pudesse virar. Eu não acredito que isso vai virar. Talvez seja mais fácil mudar o sistema de pluralidade do que algo nesse sentido. E ainda com o sistema de pluralidade, eu posso afirmar efetivamente para vocês que numa pluralidade, se eu me filio ao sindicato X e não ao Y, é lógico que a convenção coletiva que vai ser aplicada a mim vai ser do sindicato X e não do Y, né? Em alguns países, como os Estados Unidos, por exemplo, existem cláusulas de manutenção, que é engraçado, existem cláusulas de manutenção da condição de filiado. Então, são cláusulas que o direito ele trata aqui como, tem umas expressões em inglês, né? E ele fala que são tentativas ou garantias com que a pessoa se mantenha afiliado ao sindicato. Então, são cláusulas que eles chamam nesses países de garantia sindical. De maneira que, por exemplo, uma empresa, ela pode... existe uma negociação coletiva com que a empresa só contrate funcionários que sejam filiados ao sindicato. Ou que, para manter o emprego, tem que manter a filiação do sindicato. Então, isso é negociado entre os sindicatos e as empresas, entre sindicatos trabalhadores, sindicatos empregadores. Mas esse sistema não é válido para o nosso país. Mas é importante só que a gente cite algumas coisas para vocês aqui nesse sentido, porque talvez vocês pegarem uma doutrina aí, vocês vão descobrir que existem essas cláusulas que estão ligadas à perspectiva do âmbito individual da liberdade, não só no âmbito coletivo, que é essa perspectiva de filiar-se, desfiliar-se ou manter-se filiados a qualquer momento ao sindicato. Então, nós temos algumas cláusulas aqui, em que eu vou mostrar para vocês, que faz partezinha de um texto que eu tenho. Então, fala assim, sindicalização livre, né? Então, fala lá, são cláusulas de garantias sindicais. Países como os Estados Unidos da América, por exemplo, né? Close shop, union shop, agency shop, preferential shop. A cláusula que veda acesso nas empresas ao não sindicalizados, close shop. Cláusulas que impõem a filiação ao sindicato como condição de emprego, union shop. Cláusulas que impõem a filiação como uma condição de continuidade da relação de emprego, agency shop. E cláusula traduz a preferência da contratação dos sindicalizados, preferential shop. É uma maneira que esses sindicatos resolveram aí de fazer com que as pessoas participem do movimento sindical, de certa forma, né, obrigatória, vamos dizer, por via indireta. O cara não vai querer ficar sem emprego, prefere se filiar ao sindicato do que não ficar empregado. Mas tudo bem, para o sistema deles é válido, para o nosso sistema isso não é válido, porque ainda que nos Estados Unidos da América também vigore o princípio da liberdade sindical, e lá tenha, por exemplo, ou na Alemanha, lá tenha, por exemplo, pluralidade sindical, eles escolheram esse sistema, isso é incontestável para nós, né? Isso, para nós, não é admissível, mas é incontestável, é o sistema deles. Para mim, não me interessa qual que é o sistema deles. Bom, e aí, nesse sentido, e ainda falando de liberdade, a gente tem que pensar no seguinte, né? Essas liberdades do âmbito coletivo, de que baseadas ali no princípio da territorialidade, e a liberdade na perspectiva subjetiva, ela me revela algumas coisas, né? Então, quando eu pego o artigo 8º da Constituição Federal, ela fala assim, é livre a associação profissional sindical. Então, se a associação é livre, a maneira de organizar essa associação ela é livre. A lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação do sindicato. Opa, deixa eu copiar aqui.
A lei não poderá, inciso 1 do artigo 8º, a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvados o registro no órgão competente, vedadas ao poder público a interferência e a intervenção na organização sindical. Esse registro aqui no órgão competente é só para dar publicidade. O órgão competente que ele faz referência é o Ministério do Trabalho e Emprego, que voltou a ser Ministério do Trabalho e Emprego, não é mais Secretaria do Trabalho. E por que não poderá exigir a autorização do Estado para a fundação do sindicato? Porque é livre associação, né? O Estado não vai interferir, o Estado não é mais o Estado de Getúlio Vargas, um Estado fascista, tinha que ter autorização do Estado para funcionamento, para a liberação do movimento sindical, né? Então, é livre associação, né? Não há mais intervenção do sindicato, não há mais a entrega da carta de concessão sindical. Existe, sim, um documento para que dê publicidade da existência daquele sindicato, de maneira que as pessoas possam acessar um site ou descobrir a existência do Ministério do Trabalho. Mas isso não significa que o Estado está dizendo eu chancelo a autorização de você constituir um sindicato ou não. É apenas um registro para fim de publicidade. E isso vai ao encontro do princípio da liberdade, obviamente. Porque se eu tenho um Estado em que autoriza ou não a fundação de um sindicato, significa que esse Estado está intervindo nas relações sindicais. E é o que não pode. É o que Getúlio tentou fazer. E o imposto sindical foi criado por Getúlio Vargas naquela perspectiva. Porque, de uma certa forma, ele mantinha o controle do sindicato, de uma certa forma, e de uma forma indireta, através da grana, da arrecadação, né? Instituiu o imposto sindical, é dinheiro que entra para o cofre do sindicato, né? E era uma maneira de ali ele ter os sindicatos na mão naquele momento lá. Então, por conta disso, por conta dessa liberdade de associação, e o Estado não pode intervir na criação dos sindicatos, o registro é só apenas para critério de publicidade, e não pode nem interferir e nem intervir na organização sindical, os sindicatos têm algumas prerrogativas ou algumas liberdades. Por exemplo, liberdade de administração, é o próprio sindicato que faz a sua administração, liberdade de organização, o estatuto do sindicato, como é que vai ser distribuído as funções entre os diretores, entre os diretores executivos, quem vai exercer, quantos tesoureiros, um tesoureiro, enfim, faz parte da liberdade sindical, da liberdade de organização, né? Liberdade de exercício das funções, e a gente vai ver quais são essas funções do sindicato. Por exemplo, a principal função e a mais importante é a negocial, porque o sindicato, para mim, ele tem que se restringir à negociação, à melhoria das condições sociais em que a Constituição Federal busca, né, e da próprio trabalhador. Tá? Então, você tem aqui, nessa perspectiva, uma plena liberdade de organização da estrutura organizacional do sindicato, tanto internamente quanto externamente, né? Nesse sentido aqui, tá? Com relação às liberdades. Bom, e aí, falando dessa história de funções aqui, né? Das funções sindicais, a gente tem aqui que dar uma olhadinha em quais são essas funções do sindicato. Vou pegar aqui só quais as funções do sindicato. Eu já adiantei, uma principal e, para mim, a mais, talvez, relevante função é a função negocial. Mas, ainda que eu fale da função negocial, eu tenho que dizer algo para vocês que é o seguinte: o sindicato tem como a sua primeira função, e aí, antes da função negocial, eu acho que talvez mais importante seria essa, e a função negocial em segundo plano, né? Seria uma consequência dessa, né?
Me parece que, assim, eu tenho primeira função aqui, ou, né, aquela que antecede a função negocial aqui, eu tenho algo que está na própria legislação, que diz assim, a função do sindicato é coordenar e defender os interesses coletivos ou da categoria, vou colocar categoria aqui, porque é uma coletividade, e os interesses individuais dos trabalhadores, tanto na esfera coletiva como na esfera individual. Então, uma expressão que a gente usa, ou a primeira função, ou a grande função, ou a abstrata função, é essa de coordenação e defesa dos interesses da categoria, num aspecto coletivo, num âmbito coletivo, e individual. Tanto é que existe uma lei que trata, a Lei 5.584, de 1970, que trata da assistência jurídica de uma das coisas que ela trata de um procedimento, mas trata também de assistência jurídica ao sindicato, aos sindicalizados ou aos membros da categoria, não somente aos sindicalizados. Então, é coordenação de interesses e defesas de interesses individuais e da própria categoria. Por conta disso, também vão surgindo as funções sindicais aqui, e por conta da própria liberdade. Função econômica. Dentro da função econômica, eu vou colocar assim, gestão de sua receita e despesa. O sindicato não precisa pedir autorização para ninguém, e ele que faz a sua própria gestão de sua receita e despesa. Isso seria a sua função econômica. Só que é importante que eu diga para vocês o seguinte, artigo 564 da CLT, e eu também fale do artigo 568, do artigo 548 da CLT. Dentro dessa questão da função econômica. O 564, ele vai assim, veda a exploração de atividade econômica por parte do sindicato. E o 548 fala sobre a constituição de patrimônio por parte do sindicato. Me parece muito óbvio o porquê que o legislador veda a exploração de atividade econômica por parte do sindicato. E me parece muito óbvio porque o ser humano, o sujeito humano, ele é envolvido ou ele é motivado pela grana, pelo lucro. E se eu deixo o sindicato explorar a atividade econômica, e se essa atividade for bem, ainda que ela não vá bem, se eu deixo explorar a atividade econômica, eu desvio a função, ou eu desvio a atenção daquele sindicato para essa atividade econômica e deixo de lado essa questão de defesa e coordenação dos interesses da categoria. Se eu estou direcionando toda a minha energia para que está me dando dinheiro, por que eu vou preocupar com condições de trabalho dos meus representados, vamos dizer assim? Então, me parece muito clara essa questão de vedação da atividade econômica por parte do sindicato. Tem uma divergência doutrinária entre a Amaury Mascaro e o José Cláudio Monteiro de Brito Filho. O José Cláudio, ele é uma doutrina mais recente, vamos colocar assim. O José Cláudio, ele é do MPT,
E o Amaury Mascaro, a vida inteira não, ele tem uma história interessantíssima aqui, o Amaury, né? Ele faleceu, felizmente, acho que em 2014, ele era da USP, o doutrinador Amaury Mascaro. Eu tive o prazer de conhecê-lo, mas, enfim. A história é interessante, parece que ele passou por Taubaté também, muitos anos atrás. A história do Amaury, porque ele passou no concurso da magistratura. Ele começou a carreira dele e começou a história dele com o direito do trabalho como juiz do trabalho. Ele passou muito recente no concurso da magistratura. E ele não se identificou com a profissão de magistrado e largou e foi advogado. Tudo bem, o cara virou uma sumidade, né? Tem livro publicado, faculdades de direito sempre seguiram ele, né? Assim, livro que a gente sempre indica. Felizmente ele faleceu. Quem toca o escritório dele, que chama Mascaro e Nascimento, salvo engano, era uma filha que virou desembargadora da 2ª Região pelo 5º Constitucional, e eu acho que tem um filho lá que toca também, além dos outros sócios, né? Mas, enfim, o Amaury Mascaro, ele fala que o sindicato não tem função econômica, porque pelo simples fato dele fazer essa essa gestão de receitas e despesas, não significa que ele tenha propriamente uma função econômica como atividade industrial, comercial e de serviços. Olha, ainda que ele faça essa gestão de receitas e despesas, isso não caracteriza uma atividade econômica, porque ele não está envolvido em uma atividade industrial, comercial e de serviços. O José Cláudio Monteiro de Brito Filho, ele fala, não, eu, na minha doutrina, admito essa função econômica por parte dos sindicatos, porque, ainda que não seja uma atividade de comércio, indústria ou serviço em estrito senso, ele faz essa gestão de receitas e despesas ali daquilo que arrecada de contribuição assistencial. Então, são duas opiniões divergentes, só para vocês conhecerem. O importante é que o sindicato não pode explorar atividade econômica e, por exemplo, não pode nem ser sócio de uma empresa ou comércio. Não pode ser sócio de uma empresa ou comércio, não pode atividade, né? Não pode... Ficaria estranho, né? Ele ser sócio de empresa, comércio ou serviços, né? Empresa, comércio, indústria, enfim. Certo, pessoal? E aqui, olha, a outra função que nós temos do sindicato é uma função política. E aí, tomar cuidado. Uma função política, né, que está assim, que não é uma função, a legislação não admite uma participação político-partidária dos sindicatos. Né? Então, não tem uma participação efetiva num partido político em si. Né? Tem uma função política no sentido assim, do discurso político, da conscientização da categoria, do processo democrático de votação de convenção e acordo coletivo, de eleição de representantes do próprio sindicato, nesse sentido que tem uma função política, mas não tem uma função política político-partidária, de participação de algum partido político, e etc. e tal. Tem uma disposição na CLT, que é o artigo 521, que vai nos tratar aqui alguma coisa a respeito deste assunto. Então, 521 fala, são condições de funcionamento do sindicato. Aí ele fala lá, na linha D, ele fala da seguinte forma. Proibição de qualquer atividades não compreendidas nas finalidades mencionadas no artigo 11, as 511. As finalidades do artigo 511 é coordenar e defender interesses da categoria. É isso. Inclusive de caráter político partidário. Tá? Então, é óbvio que a doutrina e a jurisprudência reconhecem que tem uma função política, por conta desse processo democrático de eleição da própria diretoria,
desse processo de Assembleia Geral para votação de condições de melhora de trabalho, de conscientização de seus representados, sejam empregados ou empregadores, mas não admite a participação político-partidária. Alguns doutrinadores, e isso serve para vocês refletirem, se nós pensarmos no princípio da liberdade, num sentido amplo e genérico, se eu pensar no princípio da liberdade num sentido amplo e genérico, eu poderia imaginar que talvez, né, eu coloco isso até, que talvez essa restrição do sindicato não participar do movimento político-partidário ofenderia o princípio da liberdade sindical. Porque se tem liberdade, a liberdade pode ser ampla. A maneira com que eu restringo qualquer forma de liberdade, eu posso dizer que a liberdade não é ampla. Eu não tenho uma liberdade sindical. A outra função é a função ética. Aí é que decorre, né, daquelas cláusulas gerais que alguns doutrinadores denominam como princípios, né, como o Nelson Neri fala que são princípios, e aí a gente também tem doutrina que fala que são cláusulas gerais. Só para a gente, questão ética, conduta de boa-fé objetiva ou subjetiva, função social, né? Padrões mínimos éticos, a função social, a boa-fé, o equilíbrio entre contratante. Tudo isso são cláusulas gerais que cercam a boa-fé objetiva, a boa-fé subjetiva, a conduta ética do indivíduo. Tá? Então, outra função que nós temos aqui, e aí é mais importante, a função negocial. A mais importante, fora aquela função principal, que é a coordenação e a defesa dos interesses da categoria. Então, função negocial. Então, olha só, nós temos aqui o artigo 8º da Constituição Federal e o inciso 4º da CF, que vai me retratar o seguinte. Inciso 4º não, desculpa, inciso 6º. Professor, sou eu que estou desconectando do Zoom ou ele está oscilando mesmo? Minha internet está oscilando aqui. Vocês perderam a função ética aqui? Não. Estava na função negocial. Né? Tá. Então tá. Então, aqui eu vou começar agora. Ó, o inciso 6º aqui do artigo 8º, ele fala assim: é obrigatória a participação dos sindicatos na negociação coletiva de trabalho. Então, é uma obrigatoriedade do sindicato, e isso revela a sua função negocial aqui. Só que tem aqui também a convenção que foi ratificada pelo Brasil, a Convenção 154, que é a promoção, que ela faz a promoção de negociação coletiva da OIT. Então, Convenção número 154 da OIT. Isso é de suma importância, esse tema hoje, porque nós estamos diante de alguns julgamentos do STF que já ocorreram um pouco antes de 2016, ali mais ou menos, e que vão ocorrer agora a respeito do negociado versus o legislado. Então, nós tivemos aqui dois julgamentos emblemáticos no STF, há algum tempo já, que fala sobre o PDV e os minutos que antecedem ou sucedem a jornada de trabalho. Eu vou colocar aqui minutos. O PDV é o grande exemplo aqui. Né? O Tribunal Superior do Trabalho, ele reconhecia que esses pacotões que o pessoal fala nas fábricas aí, eles diziam que o pacotão ou o PDV, que a pessoa, o plano de demissão voluntária, que a pessoa sumia lá e pegava para sair fora, ele só quitava as verbas que estavam discriminadas no próprio PDV. E se a cláusula fosse genérica, por exemplo, esse PDV quita qualquer direito do trabalho
decorrente do contrato celebrado com fulano de tal. Eles invalidavam essa cláusula genérica. E aí condenavam a empresa, ainda que ela tivesse pago todo o PDV, condenavam a empresa em horas extras, condenavam a empresa em indenização por danos morais por acidente, enfim. Teve um caso que foi parar no STF, e o STF chancelou a chamada, no negociado aqui, ele fala autonomia da vontade coletiva privada. Então, o que ele fala aqui na autonomia da vontade coletiva privada? Que a Assembleia dos Trabalhadores representa não só a manifestação desses trabalhadores, como o desejo deles em instituir algo com relação a direito do trabalho. Condições de trabalho, já convenção coletiva e acordo coletivo, são fontes de direito do trabalho. Então, a Assembleia ela é unânime. Então, o que o STF disse aqui? Olha, existia uma lei que falava sobre PDV, existe uma questão de dar quitação em transação extrajudicial, e aí o STF se debruçou sobre isso e falou, olha, se a Assembleia aprovou o plano de demissão voluntária, e o plano de demissão voluntária foi feito por um sindicato, obviamente, que está representando a categoria de trabalhadores, essa manifestação, essa autonomia da vontade coletiva desses trabalhadores informarem um acordo coletivo de plano de demissão voluntária prevalece sobre qualquer preceito de lei. Sobre qualquer não, né? Sobre aquela situação do PDV. E aí chancelou, reconheceu a autonomia da vontade privada coletiva. Isso tanto é assim, né? Isso tanto é assim, dentro dessa questão de negociação, de função negocial, que veio aqui a redação na reforma trabalhista, para nós encerrarmos aqui, eu preciso falar disso, antes de continuar nas funções, eu veio aqui na redação da reforma trabalhista do artigo 8º, deixa eu pegar aqui o artigo 8º para vocês, da CLT, então foi uma introdução da reforma trabalhista, que está sendo discutido no Supremo também, que é assim, aliás, o artigo 8º, para mim, é uma deveras aberração aqui, mas tudo bem, né? Como ele foi feito. Eu vou explicar para vocês rapidinho. Então, olha, aqui foi revogado. Olha lá, ó. No exame, parágrafo 3º, ó, tá vendo? Foi tudo contemplado pela Lei 13.467 de 2017. O parágrafo 3º também. Foi tudo inovação legislativa agora da reforma. No exame de convenção coletiva ou acordo coletivo, a Justiça do Trabalho analisará exclusivamente a conformidade dos elementos essenciais do negócio jurídico, respeitado o artigo 104 da Lei do Código Civil. Quais são os elementos essenciais? Objeto lícito, legitimidade das partes, aquela coisa toda. E balizará sua atuação pelo princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva. É um sinal, obviamente, que ele diz assim, as convenções coletivas e acordos coletivos, eles prevalecem sobre o texto legal, desde que o negócio jurídico tenha sido respeitado aqui na sua essência, objeto lícito, as partes competentes, enfim, o negócio jurídico viável, aquela coisa toda, tudo bem. Respeitando que você não pode intervir na vontade daquela categoria, ou seja, o que eles estabelecem para eles vale. É isso. Agora, o que vocês querem que tenha em mente aqui com relação ao 8º? O 8º, ele trouxe uma outra perspectiva, que está também com repercussão geral no STF, para ver a constitucionalidade do parágrafo 2º, que diz assim, súmulas e outros enunciados de jurisprudências editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos tribunais regionais não poderão restringir direitos legalmente previstos, nem criar que não estejam previstos em lei.
obrigações que não estejam previstas em lei. A minha pergunta aos senhores é o seguinte: frente a essa redação desse texto legal, cabe alguma interpretação da norma? Cabe alguma interpretação da lei? Ou o legislador acabou com essa hipótese de interpretação da lei? Quem se arrisca? Eu acho que ele deu uma funilada, né, professor? Eu acho que não, porque ele vai contra o princípio aquele princípio da norma mais favorável, né? Mas aí, Gustavo, olha só. O que ele está dizendo aqui? Ó? Ele está dizendo que o judiciário não cabe ao juiz em tese. Em tese, não, porque na prática isso não pegou. O juiz não tem aplicado o parágrafo 2º do artigo 8º. Mas ele está dizendo assim, olha, vocês não podem mais interpretar a lei. E isso é uma resposta para o caderno de súmulas do próprio TST. Situações que o TST vinha entendido e o legislador o legislador ordinário quis acabar aí sobre a pecha da reforma trabalhista, que é arrumar mais emprego, mais condições de trabalho, melhores condições de emprego, o que não verificou. Tudo bem que nós tivemos pandemia nesse meio tempo, mas o emprego não cresceu por conta da reforma trabalhista em si. Porque existem normas em aberto que o juiz, o intérprete da lei, precisa interpretá-la, e às vezes a norma não tem uma obrigação, não é uma norma regra que traga uma causa e efeito correta, né? Por exemplo, a gente tem uma súmula que dizia que, por exemplo, né, que dizia que no uniforme do empregado, se tivesse propaganda de terceiros, aquilo geraria dano moral. Então, você vai lá na padaria do Jarbas, a menina está com o uniforme escrito Jarbas Padaria, está aí, está tudo ok, e do outro lado do peito está escrito Sadia, ou nas costas Sadia. Isso, até a reforma trabalhista, gerava dano moral. E o que o legislador ordinário fez? Uma resposta dessa jurisprudência, através de súmula ou AJ, num dos artigos de lei, falou assim, é permitido a logomarca do comércio, do empregador no uniforme, além de parceiros comerciais. Uma resposta à jurisprudência. E por que o TST criou essa jurisprudência? Porque o TST, em algum determinado momento, deve ter chovido ações nesse sentido, e que o empregado falava, olha, eu não quero ser um outdoor, eu estou exagerando um pouco o exemplo, tá? Eu não quero ser um outdoor vivo da Sadia, no caso da padaria do Jarbas. Eu não autorizei a usar o uniforme, não quero fazer propaganda para eles. E aí o TST passou a entender que era dano moral em res ipsa, não precisava fazer prova do dano. Com a reforma, esse exemplo caiu fora. Então, você vai engessar. Eu pergunto para vocês, né? Eu tenho uma enteada de 21 anos. E para ela monetizar, ela pediu para eu baixar o TikTok, ela ficou assistindo os vídeos, né? Aí confesso para vocês que eu viciei nos videozinhos lá do TikTok. Eu gosto de assistir, Reels também. Mas foi ela que me incentivou. E às vezes eu vejo assim, né? Supermercadinho pequeno numa cidade X, ou uma concessionária de carro, as vendedoras fazendo dancinha ou promoção. A pergunta que eu faço aos senhores é o seguinte: será que o empregado anuiu e consentiu participar daqueles vídeos de dancinha do Rios? E mesmo que você no vídeo pareça que ele está feliz ou sorridente com aquela dancinha do TikTok, será que aquilo não viola o direito de imagem dele, a liberdade dele, a privacidade dele? Ele está fazendo propaganda de um produto dentro do ambiente de trabalho. E o parágrafo 2º do artigo 8º fala: as súmulas enunciadas do TST e do TRT não poderem restringir direitos legalmente previstos, nem criar obrigações. Obrigação de pagar a indenização por danos morais é criação de obrigação que não estejam previstas em leis.
Então, todas as situações de dano, o legislador vai ter que contemplar inúmeras cláusulas, né? É difícil, mas isso é só uma reflexão para vocês. Certo, pessoal? Algum questionamento? Giovana? Por hora, Não, por enquanto não, tranquilo, senhor. Eu acho que é mais fácil derrubar o que está escrito do que foi jurisprudenciado, vamos dizer assim o termo. É. Exatamente. Mas é O interessante. papel aceita qualquer coisa, né? É. Mas é interessante. Tem que fazer esses raciocínios aí, porque eu acho que isso que é o que engrandece o direito. A gente lê norma-regra e aplicar a norma-regra seria muito empobrecida a nossa profissão, né? Nossa carreira, mas enfim. Certo, pessoal? Até semana que vem, então. Valeu, professor. Valeu, Obrigado aí, professor. Boa professor. noite. Obrigada, Boa professor. Boa Valeu, noite. tchau.